O ofício de trevas é a antecipação da celebração do antigo ofício das Baquinas, na noite anterior de cada um dos dias do rito pascal, expressando de modo admirável, através das orações, salmos, lamentações, leituras e responsórios, os sentimentos que animaram o nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão. Segundo uma antiga tradição, as velas acesas no grande candelabro triangular, colocado no centro do altar, para o canto do ofício das Baquinas, são apagadas sucessivamente pelo acólito no final de cada ação, exceto a última vela do castiçal. Estas velas, que assim vão se apagando, representam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai também se apagando pelo abandono e pelo sofrimento em sua paixão. Dentro da Semana Santa, esta é mais uma celebração de reflexão, silêncio e interiorização. Cristo vai morrer. Na esperança daquele que há de morrer e assim ressuscitar, em pé com o Espírito orando, acompanhemos em silêncio.
das lamentações do profeta Jeremias. Que solitária está a cidade populosa, tornou-se viúva, a primeira entre as nações, a princesa das províncias em trabalhos forçados. Passa a noite chorando, pelas faces correm lágrimas. Não há quem a console dos seus amantes. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi desterrada, humilhada, submetida a dura servidão. Hoje habita entre as nações sem encontrar recurso. Os que a perseguiram alcançaram-na em lugares sem saída. Os caminhos de Sião estão de luto. Ninguém vem às suas festas. Todas as suas partes desertas gemem sem sacerdotes. Suas virgens estão tristes. Ela mesma cheia de amargura. Venceram-na seus opressores. Seus inimigos estão felizes, porque o Senhor a castigou por seus numerosos crimes. Suas criancinhas partiram cativas diante do opressor. Continuação das lamentações do profeta Jeremias. A filha de Sião perdeu toda a sua formosura, seus príncipes como servos que não acham pasto, caminham desfalecidos diante de quem os empurrava. Jerusalém, se lembra de seus dias de miséria e de aflição, quando seu povo caía nas mãos do adversário e ninguém o socorria. Ao vê-la, seus adversários riam de sua ruína. Jerusalém pecou gravemente, tornou-se impura. Os que antes a honravam desprezaram-na, vendo-lhe a nudez, e ele, entre gemidos, volta às costas. Leva sua impureza nas vestes, sem pensar no futuro. Tão baixo caíste, não há quem a console. Vê, Senhor, minha miséria e o triunfo do meu inimigo.
das lamentações do profeta Jeremias. O adversário estendeu a mão sobre todos os seus tesouros. Ele viu os pagãos entrarem no seu santuário, aos quais havias proibido entrar em sua assembleia. Todo o seu povo, entre gemidos, procura pão. Deram os seus tesouros para comer, para reencontrar a vida. Vede, Senhor, olha como me tornei desprezível. Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede a dor como a minha dor, como me maltrataram. O Senhor me castigou no dia do incêndio de sua ira. Do alto enviou o fogo que fez descer até os meus ossos, armou uma rede sobre meus pés e me fez retroceder. Deixou-me desolada e disposta todo dia. Ele fez fardo com minhas culpas, atou com a sua mão, e elas pesam sobre o meu pescoço. Ele faz vacilar minha energia. O Senhor me entregou em suas mãos, não me posso mais levantar.
Leitura do comentário de Santo Agostinho, bispo, sobre os Salmos. Ouvi, ó Deus, a minha oração, e não desprezeis a minha súplica. Atendei-me e ouvi. Estas palavras são de quem está aflito, cheio de cuidados e tribulações. Recorre à oração aquele que sofre, ansiando por se ver livre do mal. Vejamos em que consiste esse mal, e quando ele começar a declarar-se, reconheçamos que nós nos achamos presos do mesmo mal, a fim de que, participando da mesma tribulação, nos unamos a ele na oração. Estou triste, diz ele, nas minhas provações e estou perturbado. Triste por quê? Perturbado por quê? Nas minhas provações, respondi ele, lembra-se dos maus que o oprimem, e este sofrimento que lhe causam os maus, ele chama de provação. Não julgueis que os maus estão neste mundo sem motivo, e que Deus não tire deles algum proveito. O mal ou vive para se converter, ou para servir de provação aos que praticam o bem. Continuação do comentário de Santo Agostinho, bispo, sobre os Salmos. Oxalá, pois, se convertam os que nos oprimem e sejam provados como nós. Todavia, enquanto nos molestam, não nos aborreçamos, porque, por ser mal algum deles, não podemos concluir que o será até o fim. E muitas vezes, quando pensas odiar um inimigo, odeias um irmão, sem que o saibas. Segundo as Sagradas Escrituras, o diabo e seus anjos estão destinados ao fogo eterno. Só deles não se pode esperar emenda, e contra eles temos que sustentar uma luta invisível. Para esta luta, nos arma o apóstolo, dizendo:
Não temos que lutar contra a carne e o sangue, isto é, contra os homens que vedes, mas contra os principados e potestades e governadores deste mundo de trevas. Por ele os chamar de príncipes deste mundo, nem por isso se deve supor que os demônios governam o céu e a terra. Do mundo, disse, isto é, deste mundo de trevas. Do mundo, disse, isto é, dos que amam o mundo. Do mundo, disse, isto é, dos ímpios e iníquos. Do mundo, disse, isto é, aquele do qual fala o Evangelho, e o mundo não o conheceu. Continuação do comentário de Santo Agostinho, bispo, sobre os Salmos. Porquanto eu vi na cidade a iniquidade e a injustiça, atende à glória de sua cruz. Já resplandeceu na fronte dos reis aquela cruz, insultada pelos inimigos. O resultado mostrou seu poder. Dominou o mundo não com a espada, mas com o madeiro. Pareceu aos inimigos que essa cruz era digna dos insultos, e de pé diante dela meneavam a cabeça, dizendo: se é o Filho de Deus, desça da cruz. Ele, porém, estendia os braços para um povo incrédulo e rebelde. Se é justo, porque vive pela fé, é iníquo aquele que não a tem. Porque deste lugar se chama de iniquidade, deve considerar-se incredulidade. Vendo, pois, o Senhor na cidade a justiça e a perseguição, estendia os braços para aquele povo incrédulo e contraditor. E, apesar de tudo, esperava também a conversão desse povo quando dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o meu
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a ter divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em tal e concreio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e o envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos ele? Nisto certamente não vos louvo. Continuação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Continuação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ajoelhemos-nos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Sim.
Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Levantemo-nos. A liturgia prevê silêncio, então a gente sai também na sacristia em silêncio. Não é um silêncio disciplinado, é um silêncio orante, que se uniu a Jesus na sua paixão.